Senhor pediu para que a gente trocasse de casa para a melhoria da nossa lá, né? Oficial, que é a Nossa Senhora do Rosário. Mas o Senhor quer que o grupo São José permaneça por um tempo aqui em nossa Catedral Nossa Senhora dos Prazeres. Então peço a vocês, meu irmão, dá uma olhadinha para o lado, dá um abraço no seu irmão, na sua irmã e fala: é um prazer estar na Nossa Senhora dos Prazeres. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então já nessa unção vamos erguendo o nosso braço bem alto para saudar a Santíssima Trindade. Deus Pai que nos criou, Deus Filho que nos remiu, e Deus Espírito Santo que nos santifica. Agora vamos homenagear o nosso patrono, São José, castíssimo esposo de Maria, pai adotivo de Jesus, e nosso Pai, nosso intercessor, nosso patrono. Saudemos, São José. José, nosso patrono da presente. Maria, logo mais, a gente vai fazer o momento de nossa mãe.
que São José, nosso patrono, nosso intercessor, é poderoso, amoroso. Jesus sempre junto conosco. E Maria, nossa intercessora, nossa mãe. Agora imagine a maravilha de Jesus, Maria e José, os três juntos, os três nos visitando, muitas casas, várias já foram visitadas e muitas, em nome de Jesus, ainda virão. E neste momento, irmãos e irmãs, peço para que virem a este corredor para acolhermos da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, a minha também.
Senhor, a família Senhor. Abençoa, Senhor, a minha também. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Essa família maravilhosa que a gente visitou ontem, a gente, né, Ministério da Família, pessoal, a equipe que tiveram ontem, só temos que agradecer e sentimos que realmente Jesus, Maria e José, durante essa semana que ficaram com vocês, muitas graças, muitas bênçãos foram derramadas. E que Deus abençoe sempre vocês e toda a família que a gente estiver visitando. E aproveitando aí, quem sentir, né, de receber a Sagrada Família, me procure, ou a minha esposa Jane, ou o Chiquinho com a Joelma, para a gente notar e agendar. Amém? Agora o momento de nossa mãezinha. Podemos nos assentar. Nossa mãezinha amada, querida. Aquela escolhida por Deus para ser o santuário vivo, para carregar Jesus em teu ventre, que pela tua bondade, pelo teu amor, aceitou o que Deus havia preparado para ela, mesmo sem conhecer homem algum. Mas hoje apareceu e disse-lhe que ela era escolhida por Deus. Jovem, inocente, mas o amor imenso, a confiança imensa a Deus. Respondeu ao anjo, respondeu a Deus: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Esta humildade Maria nos traz até hoje. Também ainda continua dizendo sim para cada um de nós, entregando-se como nossa mãe. E nós, filhos e filhas amados de Deus, temos que ter esse carinho imenso por nossa Senhora. Foi somente ela, nossa intercessora, nossa amada, chega até Jesus, levando o nosso pedido. Seja o que for que você tiver no seu coração nesse momento, para entregar a mamãe do céu, peça a tua intercessão. Não tema, não tenha vergonha. Esse é o momento de intimidade, de
Maria chegando até Jesus com o nosso pedido, Jesus vai acatá-lo com muito amor e carinho, porque esse pedido foi feito pela tua mãe, pela nossa mãe. Minha Senhora e também Pode permanecer sentado, a pedir intercessão em nós. E esta mônica seja a oração que você tenha. na minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Mostrado aos teus olhos, teus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vossa presença me incomparável guardai-me, defendei-me como filho verdade vossa como filho verdade vossa. Ave Maria. Possamos ainda continuar nessa unção, nessa intimidade com Maria. Jesus nos diz em Mateus 9:10, como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isto, respondeu: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. E aprendei o que significam essas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Então, Jesus veio procurar, para te procurar, meu irmão e irmã. Porque graças a Deus, somos pecadores. Erramos, falhamos de várias erramos no nosso olhar, no nosso pensar, nosso falar e nosso muitas vezes
nossos erros, nossas falhas, a nossa pequenez, a nossa pobreza. Erramos, pecamos, mas nós temos que nos arrepender. Entregue todos os nossos erros, nossas falhas ao Senhor Cristo. E agora, eis o que o Senhor nos diz: aquele que te criou, Jacó, que te formou, Israel, nada temo, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo. E os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação. Porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Pergunto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois estou contigo. Do Oriente trarei tua raça, e do Ocidente eu perrei. Senhor veio dizer, para não temer o nosso problema, nossos problemas, nossa dificuldade. O Senhor nunca
nunca nos falou que nós teríamos somente alegria, paz, felicidade. Há nesse mundo tribulações, muitos de nós estamos ou viemos apresentar alguém acamados, com alguma enfermidade. Você, meu irmão, minha irmã, que veio com esta missão, esse é o momento de você rasgar teu coração e entregar ao Senhor. Pois Ele nos diz, nós pertencemos a Ele. O que temos de fazer é confiar, abrir o nosso coração e se entregar totalmente aos pés de Jesus, porque somente Ele pode nos curar, nos salvar, seja qual for o nosso problema. Deus é muito maior do que a dificuldade que estamos passando neste momento. Por isso Ele mesmo nos diz, não temas, pois estou contigo. Confie, irmão e irmã. Não desanime, não desista. Se a graça e a bênção não chegou até esse momento, tenha fé, que em breve ela chegará. Não vai demorar, em nome de Deus. Convido você, meu irmão e minha irmã, para ficarmos em pé, para louvarmos e agradecermos o Senhor por mais esta noite, por mais este momento, e pela graça e pela bênção que já está derramando no meio de nós. Por isso, com a tua voz, irmão, fala.
teu coração, a tua boca, teus lábios. Erga teus braços e fala: Senhor, eu te louvo, te agradeço, Senhor Jesus, por tudo que fizeste na vida de cada um de nós, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Glória a Deus. Glória a nosso Deus, Santo é nosso Deus, aleluia, amém. Glória a nosso Deus, Santo
sagrada seja minha luz. Não seja verdadeira minha. Retira de mim, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Benefício do teu reino. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé. Sei que nós já tivemos um momento de Nossa Senhora, mas Deus colocava no meu coração hoje, para a gente compreender esse momento o qual nós vamos ter agora. Nós precisamos ter um olhar voltado a Maria, aqui representada por Nossa Senhora dos Prazeres. Essa imagem vai passar por vocês, vai estar rodando entre vocês enquanto vocês vão ouvindo essa música. Nós precisamos ter um olhar voltado para Maria, para o exemplo de Maria, para aquilo que ela falou. Conte comigo, Senhor. Eis-me aqui, eis a serva do Senhor. Conte comigo. Quando nós falamos essa palavra, conte comigo, se um irmão chega para nós e nos pede para que a gente assuma uma responsabilidade por ele, sei lá, alguém tem uma escala e pede para o irmão fazer aquela escala, e quando ele fala, ô irmão, pode contar comigo, o que ele faz? Ele assume aquilo que era do irmão e ele assume para si. Maria, quando ela diz a Deus, através do anjo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A tradução do grego tem uma frase lá que nos ajuda a compreender. Conte comigo, Senhor. O que ela fez? Ela assumiu aquilo que tinha no coração de Deus. Ela assumiu. E a partir daquele momento ela passa a ser esse instrumento de Deus. Por isso a nossa grande intercessora, por isso aquela que sabe nos colocar verdadeiramente no coração de Jesus. Eu vou pedir para que vocês vão passando essa imagem, e essa imagem vai ficar até o final do culto correndo entre vocês, e vocês vão ouvindo essa música, mas com o olhar voltado a Nossa Senhora, a Nossa Senhora. Quero sempre te amar, dar teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Lágrimas de sangue dos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, fecha seus olhos enquanto você ainda não está consumir, vai entregando isso que está no seu coração, e realmente Deus abra, venha o Senhor, venha o irmão, e dizer que na loucura a cruz vou seguir. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, olhando a imagem da Nossa Senhora, a gente compreender todo esse momento, tudo que Deus deseja para nós e como nós devemos reagir na presença de Deus, nós precisamos olhar para ela. Nós olhamos muitas vezes, pensamos em Maria como aquela mulher forte, aquela mulher já de uma certa idade, mas nós estamos falando nesse momento de uma jovem, sim, que tem todas as suas limitações, as suas fraquezas, mas ela tem algo, ela é revestida desse amor de Deus, da graça de Deus, ela é plena na graça, e nós somos chamados nessa noite a compreender isso, a nos revestirmos plenamente dessa graça de Deus, desse amor de Deus que vem ao nosso encontro para nos restaurar,
para nos curar, para nos libertar, para nos colocar no caminho de Jesus. Eu não sei as dificuldades que vocês estão passando, as dores, talvez doença, talvez tantas coisas, irmãos, mas tenha certeza, esses momentos de sofrimento nós precisamos entregar como Maria no coração de Deus, pela humanidade. Maria se entrega, ela supera, passa todos aqueles momentos para que todos tivessem vida e vida em abundância. O coração de Maria foi transpassado pela dor, pela perda, pelo sofrimento. Maria chora hoje as dores da humanidade. Por isso, quando nós olhamos para uma imagem do que nos remete a Maria, nós olhamos para o coração misericordioso de Deus. Podemos nos sentar, mas não perca essa unção, essa presença. Nossa Senhora está rodando, passando por vocês. Continue ouvindo e meditando e compreendendo o que significa. Semana passada o Nelsinho nos trouxe e ele iniciou a pregação quando ele foi ler a passagem em Efésios capítulo 6, de 10. Ele iniciou assim, a palavra que dava início àquele momento era finalmente. E quando hoje nós iniciamos no próprio capítulo 6, versículo 13, a palavra, vem duas palavras importantes para nós. Tomai, portanto. Ele iniciou com finalmente, e hoje, tomai, portanto. Eu vou fazer a leitura e depois nós vamos meditar isso daqui, palavra por palavra. Efésios 6, versículos de 13 ao 17, e fala assim para nós: tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Vocês estão entendendo agora o porquê da Maria? Porque essa imagem está passando por vocês. Essa imagem está passando, mas ela precisa estar dentro do nosso coração. A presença de Nossa Senhora na nossa vida simboliza o quê? Essa força. Eu quis trazer essa imagem de Nossa Senhora porque é uma menina, os seus 14 para 15 anos, que disse sim a Deus, sem se preocupar com as consequências. Já imaginou hoje, nós que somos pais, mas talvez tenha meninas aqui nessa idade, chegar para o pai e falar assim: primeira dificuldade, estou grávida. Detalhe, pai, não é do namorado, é do Espírito Santo. João, como é que você fazia, irmão? Não responda. Como que será? Aí sai, porque o Espírito a envia e ela vai visitar a sua prima Isabel, 150 quilômetros aproximadamente, mais ou menos, de deserto, de dificuldades. Já imaginou a pé quanto tempo vai? Quase uns 8 dias para mais. Uma menina, quantos perigos ela não passou, quantas dores ela não passou, quanto sofrimento ela não passou, quantas angústias ela não passou.
Quantas noites ela não deve ter olhado para o céu? Quantas vezes nós não fazemos isso? Olhamos para o céu e falamos: Senhor, e agora o que eu faço? Mas ela vai. Quando chega Isabel, eu imagino a cena, porque Isabel já é uma pessoa de idade, ela uma jovem, provavelmente o costume, era o costume da época, até hoje é assim lá, o jovem prostrar-se, beijar as mãos, por reconhecer o respeito ao outro, e nesse caso foi o contrário. A fragilidade de todo aquele povo que simboliza em Isabel, se prostra diante de Maria, e fica o quê? Cheio do Espírito Santo. Perfeito, chegamos no ponto. Olha o que diz. Então semana passada o irmão começou a pregação, quando ele fez o início da leitura, talvez muitos não lembrem, mas a palavra é essa: finalmente. E hoje a palavra é: tomai, portanto. Tomai, portanto. O que aqui acontece? Semana passada foi feita uma grande experiência de Deus. Nós fazemos essa experiência de Deus. Terça-feira teve um encontro aqui. Quem participou do encontro terça-feira no SPY ou aqui na Santo Antônio, ou em algum lugar, porque são vários aqui em Tapetininga. Qual foi o tema que vocês falaram? Que vocês ouviram? Não entendi? Amor de Deus. Ali nós somos chamados, esse ciclo que vocês que vão estar fazendo, esse ciclo de experimentar Deus, de fazer essa experiência de Deus. Então, a semana passada foi nos trazendo exatamente isso, mas hoje algo importante nos fala: nós precisamos permanecer nessa experiência de Deus. Permanecer. E aí o que nos diz? Portanto, tomai portanto a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Nós permanecemos nessa experiência. O que é uma armadura? Uma armadura é uma proteção, sim ou não? Alguém viu algum cristão, ou podemos citar Maria como uma armadura? Tipo de guerra assim? Não. O que Deus está querendo nos dizer? O que Ele, quando Ele fala para nós tomarmos, tomar essa armadura, esse revestimento, essa força, o que seria? O povo de Deus, é exatamente desse amor de Deus o qual vocês estão ouvindo, dessa experiência de Deus. Quando eu experimento desse Deus vivo na minha vida, e eu experimento, e eu tomo, eu começo a me fortalecer. Quando eu tenho um machucado, eu passo um remédio, eu começo a passar aquele remédio constantemente no machucado, o que acontece? Chega uma hora, ele cicatriza, ele forma uma casca que protege aquele lugar. O que essa palavra está nos dizendo hoje é exatamente isso: eu me fortalecer. Mas para isso, povo de Deus, como que eu faço? Quantos de nós já não passaram por esse grupo de oração, por tantos outros grupos de oração? Quantos de nós nos lembramos de ir na Santa Missa, mas depois passou, aquela dificuldade passou, a dor passou, e aí eu esqueço de me fortalecer com Deus. Só vou lembrar dele de novo quando eu sentir dor novamente. O que essa passagem está nos dizendo é: a permanência em Deus, a permanência é eu estar me fortalecendo. Essa armadura que vai fazer na minha vida é através dessa experiência constante de Deus na minha vida. Não tem outro. Citar o exemplo do irmão ali, desculpe, irmão, mas está no meu coração isso. A força que esse irmão tem nos dado, o exemplo vivo, o milagre de Deus que está ali. Quantos de nós, talvez eu não tivesse suportado o que ele já suportou, e em Deus ele está formando uma couraça nesse homem, sabe? Ele está formando uma armadura nesse homem pela permanência em Deus. Não é agora, ele sempre foi assim. Eu entrei nesse grupo de oração caído, e eu já conhecia esse homem.
Você acha que muitas vezes ele não olha para o céu à noite, nas estrelas, e fala: Senhor, puxa vida, danado, hein? Mas não desiste como Maria. Nosso processo da nossa vida é isso. O que essa palavra de Deus que está em Efésios nos falando é exatamente isso. E aí continua: ficai alerta, ficai alerta, cintura cingidos com a verdade, o corpo revestido com a couraça da justiça. Tem uma passagem aqui, lá em Tessalonicenses. Vou interromper aqui para a gente ir lá. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Ouve bem, ouçam bem o que essa palavra vem dizer. Nós, ao contrário que somos do dia, o que simboliza dia? Luz, claridão, vida. Nós que somos do dia, por que somos do dia? Vamos compreender. Quando a nossa igreja católica tem quantos sacramentos? Quantos? 7 sacramentos. E são divididos em 3 partes: iniciação cristã, os 3 primeiros; o segundo, cura, os 2 segundos, cura; e os 2 últimos, que completam os 7, serviço. Matrimônio e ordem, serviço. O sacramento de cura é o da penitência, né, da confissão e unção dos enfermos. Mas os 3 primeiros é o batismo, eucaristia e o crisma. Esses 3 está no catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 13:22, que nós nos configuramos a Cristo, nos tornamos Cristo. Somos inseridos no corpo místico de Cristo, somos inseridos nessa armadura de Deus, nós fazemos parte, estamos sob a proteção de Deus, mas também nos tornamos instrumentos de Deus. E aí, aqui em Tessalonicenses ele vem dizer assim: nós, ao contrário que somos da luz, se nós somos inseridos em Cristo, se nós somos instrumentos de Deus, fazemos parte do corpo místico que é a igreja de Cristo, nós como os membros e Cristo a cabeça, então somos da luz, caminhamos na luz. Sejamos, daí eles continuam, né? Nós, ao contrário que somos da luz, sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios. O que essa palavra quer dizer? Alguém já viu alguém bêbado aí? Cadê o... Oi, irmão? Já bebi muito, eu posso falar para ele lá, eu e ele, nós já derrubamos o caneco antes de vir para Deus. O que acontece quando nós bebemos? Nós saímos da nossa razão, da nossa consciência e nós devagamos, podemos tudo, né? Nos tornamos o melhor motorista, falamos o melhor, somos o melhor, acabou. O cara, nós saímos da nossa realidade, daquilo que Deus desejou para nós. Por isso a sobriedade, quando o Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalonicenses nos fala de sobriedade, vem nos dizer que nós precisamos permanecer na sobriedade de Deus, nessa presença de Deus, não se perder no mundo. Aqui ele não fala de ser sóbrio de bebida, mas ele fala de ser sóbrio das coisas do mundo. Nós precisamos ser centrados naquilo que é de Deus. Por isso a armadura, por isso essa couraça. Eu me torno Cristo e eu caminho em Cristo Jesus. Eu não divago, eu não deixo ser levado pelas coisas do mundo, eu continuo sendo razão. Quantos de nós, povo de Deus, no momento de dificuldade, chega e fala para nós assim: rapaz, João, tem um carro ali, rapaz, que se você for lá, ele benza a camisa, fica campeão. E você é da igreja, mas aí o que acontece? Você está num desespero tão grande, porque a sua fé, e nós vamos chegar na passagem no momento da fé, nós perdemos essa fé, nós não temos fé o suficiente, aí nós balançamos, deixamos de ser sóbrio e caímos nessa embriaguez, vamos dizer assim, do mundo, e isso nos derruba, porque eu me perco, porque eu começo a ouvir pessoas falando: tal coisa vai dar certo, tal coisa não vai dar certo. O jovem está passando um momento agora de vestibular, de se escolher a profissão, o começo do ano é assim, e quantos não chegam e falam: com essa nota não vai dar certo.
vai dar certo. Tem que confiar naquele Deus o qual nos criou. E é isso que essa palavra vem dizer: sejam sóbrios, então vigiais. Nós que somos da luz, nós que somos cristãos batizados, nos configuramos a Cristo, nós precisamos ser sóbrios em Cristo Jesus. Ele é o meu caminho, Ele é a minha luz. Nada vai me impedir de ir, porque Ele é que me conduz. Compreendam Maria, por isso eu quis começar trazendo Maria, porque é algo palpável que eu consigo ver, que eu consigo sentir a ação e o agir de Maria. Ela balançou, ela teve medo. Pedro chegou para Jesus quando ele falou que ele ia ser morto, ele falou que isso não aconteça. Ele foi fraco. Maria em algum momento falou para Jesus: não faça isso. Ela era fiel, ela confiava. Por quê? Conte comigo, Senhor. Ela se entregou, ela assumiu em seu coração, no seu ventre, o plano de Deus. E nós, como cristãos, quando nós nos configuramos a Cristo, nós assumimos na nossa vida o plano de Deus, o projeto de Deus, o reino de Deus foi implantado. Mas vocês sabiam que depende de cada um de nós para esse reino continuar? Um reino de amor, um reino de paz, um reino de harmonia. Nós precisamos, Deus quer precisar de nós. Eu costumo dizer que nós não temos Maria caminhando aqui hoje, nós não temos Jesus, homem, caminhando aqui hoje. Temos Maria como grande intercessora que está junto de nós, o Espírito Santo que está junto de nós. Mas depende de cada um de nós, do nosso sim, do nosso conte comigo, porque quando nós somos batizados através da fé dos nossos pais e padrinhos, quando somos batizados criança, nós falamos para Deus: conte comigo, eis-me aqui, Senhor, para esse reino. Mas para isso eu preciso permanecer. Então essa passagem de hoje, esse momento que nós estamos meditando hoje, é dessa permanência nessa ação de Deus. E eu só consigo permanecer se eu for me revestindo dessa força de Deus diariamente, e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Quando nós fazemos o batismo, e eu, a graça de Deus por ser diácono, a gente faz, e no final a gente toca no ouvido da criança e fala éfata, que quer dizer abre. Abre para ouvir a palavra de Deus, para que essa palavra venha fazer fruto, venha mover dentro de você e você se torne fruto. Tem um momento que o pai acende no círio pascal a luz e coloca na mão da criança, encosta: recebei a luz de Cristo, para que essa criança a partir de hoje se torne esse instrumento de Deus como Maria. Mas para isso, povo de Deus, eu preciso me alimentar diariamente de Deus, da palavra, da Eucaristia, do sacramento, da reconciliação, que é de cura, confissão. Eu sou diácono, preciso me confessar todos os dias, porque o padre fica louco se eu fizer isso, mas eu preciso me confessar constantemente. A nossa igreja nos fala que confessar pelo menos uma vez ao ano. Eu digo para vocês que pelo menos uma vez por mês nós deveríamos confessar, porque nós pecamos todo instante, a todo momento. Esta é o agir de Deus. Nós precisamos ver essa couraça, sabe, essa ação de Deus, que quando nós recebemos o crisma, nós recebemos essa armadura de Deus, que é a ação do Espírito Santo. Mas eu preciso ir fortalecendo, fortalecendo. Vocês já viram? Nossa igreja é tão rica que nesses 2000 anos tem mais de 2000 santos, acho que é 2200 santos, corpos de santos intactos, que morreram e se tornam intactos, como o Padre Pio. O mais recente agora é um jovem de 15 anos, esqueci o nome dele, que ele morreu com leucemia, e agora que ele iniciou o processo de canonização, e o primeiro passo era abrir o corpo dele. Jovem italiano, se eu não me engano, 15 anos, está intacto. Proteção de Deus. Povo de Deus,
Não há sofrimento nesse mundo que Deus já não venceu. A vitória é certa para aquele que confia e entrega em Deus. Nós somos chamados a sermos santos. Mas para isso eu preciso constantemente, diariamente, indo me envolvendo com essa ação de Deus. E olha o que Ele nos fala aqui, e Ele continua nos dizendo: calçai-os e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé. Abraçai tudo isso, trazei no escudo da fé. Eu creio, e Jesus nos fala isso em Marcos capítulo 9, versículo 23. Ele fala para aquele pai que leva um jovem epilético para ser curado, e os discípulos não conseguem curar. Engraçado que o evangelho de hoje, ele envia os 12, 2 a 2, para curar, e cura, e restaura, e expulsa demônios. Mas hoje, ao contrário dessa parte que eu estou falando para vocês, foram enviados por Deus, e eles levaram Jesus. Não somos nós que curamos, não é o homem que cura, mas é Deus. Lá não conseguiu, por quê? Porque a autossuficiência do ser humano. Estou caminhando com Jesus, eu posso tudo. Eu sou cristão e eu posso tudo. Não, eu só posso tudo em Jesus Cristo, Ele indo à minha frente. Em nome dele que eu sou cristão, povo de Deus. E ele fala para aquele pai, quando aquele pai pergunta para Jesus, se for possível, se compadece de nós, cura-o. E Jesus devolve a pergunta. Na Bíblia da Ave Maria não é uma pergunta, mas na de Jerusalém é uma pergunta, na CNBB também. Se eu posso tudo é possível aquele que crê. Ele devolve ao pai. Ele devolve aquele pai, e aquele pai fala assim: Senhor, eu tenho fé, mas trabalha essa fé dentro de mim. Eu preciso aumentar, eu preciso, assumir ela na minha vida, assumir ela como um grande escudo da minha vida. Escudo que nós não vemos. A fé é esse escudo. Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes, principalmente aqueles filmes que tem de outro planeta, assim, que tem invasão. Aí sempre aparece um escudo lá, né? E um escudo meio invisível, assim, que não passa nada. Fé simboliza exatamente isso. A gente não vê, mas ela vai se formando um escudo na nossa vida, um escudo que nos protege através de Jesus Cristo. Eu creio nele, nada vai me tocar, nada. E aí continua: com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Prestem bem atenção. Sobretudo, abraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé nos liberta do mal. A fé nos coloca no caminho de Jesus. A fé nos envolve, nos faz incorruptíveis na presença de Deus. Mas eu preciso crer. Não tem como forçar. Não tem. Nosso irmão Gerson está ali, eu estou falando dele porque é algo vivo que está no meio de nós, que nos testemunha. A fé dele contagia, ninguém colocou isso dentro dele. Ele foi adquirindo conforme ele foi se alimentando desse Deus vivo. A minha fé, ela só vai crescer. Eu posso até testemunhar o que Deus está fazendo na minha vida para alguém, mas a fé do João só vai crescer pela intimidade que o João tem com Deus. Lá naquela passagem que eu falei de Marcos 9, 23, no final os discípulos perguntam ao Senhor: por que nós não pudemos curar? E aí Jesus fala para eles: esse tipo de espírito só pode ser curado mediante muita oração. E o que é oração? Intimidade com Deus. Quando nós contemplamos o terço, o rosário, o que nós contemplamos? A vida de Jesus, a caminhada de Jesus, a morte, o sofrimento, a ressurreição, a luz. Os mistérios luminosos simbolizam a luz de Cristo. Ah, povo de Deus, oração, intimidade. Eu me torno um só. E quanto mais oração, mais eu vou me configurando
a Cristo. Então o meu sofrimento, as minhas dores, as doenças que possam estar me atingindo, a mim ou a minha família, eu faço como entrega. Esse jovem que morreu aos 15 anos, não me recordo o nome dele agora, Cruz, esse sobrenome, não me recordo, mas quando ele descobriu que tinha leucemia, ele entregou aquela dor, o sofrimento dele, pelo Papa Bento XVI, pela vida do Papa. Ele sofreu até a sua morte. O sofrimento dele, as dores deles não era de reclamação, não reclamava, mas ele amava e ele entregava aquilo de sofrimento pelo Papa. Foi ele que criou o site, pra vocês terem uma ideia, divulgando Jesus Eucarístico, esses milagres eucarísticos, é dele. Foi ele que criou. Ele tinha um amor pela Eucaristia, de Eucaristia diário, comungava diariamente. Povo de Deus, nós falamos assim, hoje eu não gosto da missa, mas é engraçado que muitas vezes convida a gente com churrasco para te dar um jeitinho. Tem missa de manhã, tem missa meio-dia, tem missa à tarde, tem missa. Tem igreja aqui, tem várias igrejas aqui em Itatiba, e nós muitas vezes não vemos na missa, nós não participamos da Santa Missa, aonde nós recebemos o maior de todos os alimentos, que é Cristo Jesus, que me fortalece, que me envolve. Povo de Deus. E aqui ele continua: tomai enfim o capacete da salvação e a espada do Espírito. E aqui o Espírito, a palavra Espírito, pode olhar, está com letra maiúscula, o Espírito Santo. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Em João, no comecinho de João, está lá no prólogo de João: a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Quando ele fala de tomar a espada do Espírito Santo, é eu beber da palavra de Deus, que vai discernindo e vai separando dentro de mim aquilo que não pertence a Deus, vai me restaurando dia após dia. Eu preciso me alimentar desse Deus. Alguém tem fogo aí? Um isqueiro, alguém tem? Tem ou não? Não tem vergonha. Vocês têm? Presta para mim, irmão. O irmão trouxe por causa exatamente, ele sabia que eu ia precisar, né, irmão? Povo de Deus, tem 2 copos que eu vou. Observe bem isso aqui, ó. Está vazio o copo, certo? Esse copo aqui eu passo. Pode ser o João aqui, pode ser o Vale. Chega, você não vai botar fogo na igreja. O que aconteceu? Derreteu. Sim ou não? Quando nós estamos falando da armadura, do capacete, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, do capacete da salvação, nós estamos falando de algo exterior, de algo que vem de fora. Não, povo de Deus, nós estamos falando de algo que vem de dentro. E você solta, tenta soltar para mim, irmão. Tem 2 copos, está queimando de fora. Não, agora deixa, grudou. Queimou? O mais fino ainda. Segura esse, né? Olha lá os 2, que não queimou. Teria água. Estou falando de algo de fora? Não. Agora está um copinho só aqui, ó, fininho. E é bem fininho. Em vez desse copo aqui dá nada, viu? Olha só. Eu confio. O que a gente está falando?
essa passagem de hoje, o permanecer em Deus. Estou colocando essa palavra permanecer para vocês compreenderem, porque essa passagem de Efésios está sendo dividida em 3 partes, em 3 pregações. Aconteceu no primeiro momento, a semana passada, agora, e a semana que vem tem o resto final dela. Mas observe aqui, talvez todo mundo conheça, mas não é a exterioridade que me enche. Eu receber essa armadura, o capacete, a espada, é interior. A fé, o escudo da fé é algo interior, não é exterior, povo de Deus. E como que eu alimento interiormente? É eu meditando, usando do que a nossa igreja tem, dos sacramentos, meditando o Santo Terço, meditando a palavra de Deus, se alimentando da Eucaristia, dia após dia, todo instante. Porque eu trouxe a imagem de Nossa Senhora, está rodando entre vocês a imagem de Nossa Senhora. Obrigado, irmão. Por quê? Porque essa mulher era cheia, tudo que veio exteriormente nela não atingiu, abalou, sentiu dor, sentiu, sofreu, mas desistiu? Jamais, jamais. Então não fale, irmão. Eu costumo dizer muito isso assim, quando você está doente, a gente muitas vezes eu visito o doente e chega para o doente e fala: como é que você está? Não aguento. Ou tem alguns que chegam, né? Chega para o irmão que fala: como é que você está? Eu estou com dor aqui. Daí o outro já fala: não, está doendo aqui, está doendo aqui. Um quer, parece que tem mais dor do que o outro. A gente também já visitei muitos doentes de cama, fase terminal, nos últimos dias. Como é que você está? Tinha uma senhorinha que eu levava a Eucaristia, pele e osso na cama, ela não levantava mais, vivia sozinha. O pessoal que ia de manhã, limpava a casa, deixava as coisinhas para ela não conseguia levantar da cama. Mas chegava com a Eucaristia, cada vez que eu ia lá, eu ia meio desanimadão, voltava animado. Porque em vez de eu levar o Jesus para ela que me dava Jesus. Daquele jeito, pele e osso na cama. Como que a senhora está? Com a graça de Deus, eu estou muito bem. Eu ficava imaginando: como é que ela está bem, meu Deus? Como que ela está bem? Mas está bem, porque eu estava olhando o exterior daquela mulher. A armadura, a fé, a esperança, o capacete da salvação que ela tinha vestido nela, ninguém conseguia enxergar, porque era dela, é algo dela. Povo de Deus, talvez muitos de vocês estão pensando em pessoas que deviam estar aqui para ouvir, e eu vou dizer para vocês: não eram essas pessoas que precisavam ouvir, somos nós que estamos aqui hoje. Porque através de vocês, se vocês se fortalecerem, se tornar um grande instrumento de Deus, dessa palavra cortante de Deus, as outras pessoas que estão à sua volta serão salvas. Se um da minha casa se salvar, se um da minha casa me aceitar, todos serão salvos. Não queiram as outras pessoas, traga primeiro para você. Quando eu assumo Jesus na minha vida, eu sou salvo. O jovem que eu falei para vocês, de 15 anos, quantas pessoas não estão sendo salvas pela atitude dele? Eu não sabia, já tinha visto os milagres eucarísticos que fez, mas não sabia que foi esse pequeno jovem, um jovem que não faz muito tempo que faleceu. Ele entregou a vida dele pelo Papa, o sofrimento dele pelo Papa. Então, povo de Deus, a palavra é exatamente isso que vem nos dizer dessa força. Eu separei algumas passagens, nem precisaria, mas eu vou falar para vocês. Isaías 11:13, ele fala assim: sua alegria se encontrará no temor do Senhor, ele já não julgará pelas aparências, e não decidirá pelo que ouvir dizer. Era uma promessa, mas olha, observe bem: sua alegria se encontrará no temor do Senhor. E aqui não é ter medo de Deus, mas eu acolher Deus na minha vida. Ele não julgará pelas aparências, e não decidirá pelo que ouviu dizer, mas é pelo que vive. Olha, povo de Deus, nós que somos da luz, guarde isso, nós somos da luz, não vivemos na escuridão. Nós somos aqueles que não nos embriagamos com as coisas do mundo, mas
acolhemos a Deus na nossa vida, tememos a Deus. Aqui tem outro. Deixa eu achar aqui, 59. Isaías 59. Ele diz bem assim para nós, no versículo 17: vestiu a justiça como uma couraça, pôs sobre a cabeça o capacete da salvação. Aqui vestiu-lhe a justiça. O que é a justiça? O amor de Deus. O que Isaías está nos trazendo é viver o amor de Deus. Eu só tenho isso para viver. Deus nos pede exatamente eu vestir isso. Eu assumo Cristo na minha vida, eu me configuro a Cristo, eu vivo o amor de Deus, eu sou instrumento desse amor de Deus. E é isso, não importa as circunstâncias que eu estou vivendo, mas eu vivo o amor de Deus. Isaías 52, versículo 7: como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro que anuncia a felicidade e traz as boas novas e anuncia a libertação. O que Maria fez? Caminhou naquelas montanhas levando a boa nova, levando a alegria de Cristo, levando a libertação. E nós, como somos da luz, somos chamados a levar, ser instrumento de Deus, de libertação, de cura, de boa nova, boa notícia do amor de Deus, que tem jeito. Olha, tem mais. Isaías 40, só para a gente encerrar. Isaías 43, ele fala assim para nós: uma voz clama, abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na estepe uma pista para nosso Deus. Lembra que eu falei no começo? Trouxe Maria como exemplo, mas nós somos batizados, inseridos, o reino de Deus foi implantado por Jesus, mas nós temos esse processo de ir aplanando o caminho, tirando as dores, o sofrimento das pessoas que estão à nossa volta, para que elas também provem e experimentem desse amor de Deus. Versículo 9, Isaías 40, versículo 9: subi em uma alta montanha para anunciar a boa nova a Sião. Elevai com força a voz, para anunciar a boa nova a Jerusalém. Elevai a voz sem receio, dizei às cidades de Judá: eis o vosso Deus. Eis o vosso Deus. Missão, somos missionários, mas não com palavras, mas com a nossa vida. Por isso eu visto essa couraça de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da palavra que corta e que restaura. Ah, povo de Deus, mas para isso eu preciso permanecer na presença de Deus. E quando eu tenho dúvida, eu olho para Maria, aquela que em momento nenhum é a mulher do silêncio, a mulher do silêncio. São Padre Pio, quanto sofrimento aquele homem não passou, mas viveu no silêncio, acolheu com o silêncio. Tantos e tantos sofrimentos que talvez eu não sei o que vocês estão passando, mas eu sei que tem um Deus que tudo pode. Feche seus olhos um pouquinho. Eu sei que tem um Deus que tudo pode, que tudo restaura, que tudo cura, que tudo transforma. Eu não sei a dor, eu não sei a perda, eu não sei. Eu vi lá vi uma entrevista de um senhor que tinha perdido a filha, estava desaparecido lá naquele desastre lá da empresa lá que rodou a barragem. Tanta gente desaparecida, e ele com a mulher internada, a filha desaparecida, que provavelmente a filha faleceu. E ele falava de Deus, com o coração aberto a Deus, acolhendo aquilo, vestido-se daquela fé, da esperança, sabe, que move essa fé. A esperança move a fé.
perdão, ela nos leva ao amor caridade, e o amor caridade das fé teologais, né? A fé teologal são três: fé, esperança e a caridade, o amor ágape, o amor de entrega. A fé e a esperança vai passar, porque quando eu passo a viver do amor somente, e Jesus nos pede isso, um amor incondicional, um amor que não troca, não é um amor de troca, mas um amor de entrega, um amor que cura, um amor que restaura. Por isso, povo de Deus, somos chamados a vestir, se alimentar, se encher da presença de Deus, para não sermos abalados por qualquer coisa que venha, mas sermos vestidos com a fé, com o amor, com a restauração. Ouça essa música com os olhos fechados e peça realmente para essa presença de Deus na sua vida. Peça realmente que Deus faça essa diferença na sua vida. Talvez você esteja como aquele pai, sabe, não consegue ver a cura, mas quando Jesus fala, se é possível, tudo é possível aquele que crer. E aí ele fala: Senhor, eu creio, mas ainda é pouco, traz mais força dentro de mim e eu preciso me alimentar. Então hoje, nesse momento, toma esse escudo da fé, pede para que Deus alimente esse escudo da fé na sua vida, esse escudo que tudo pode, que ninguém vê, mas é intocável, imbatível, porque vem de Jesus, porque nele tudo é possível, tudo é possível. Não tem cruz que não seja suportável, não tem dor que não seja suportável, não tem escuridão que não venha à luz em Jesus Cristo. Jesus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Tenho toda a fé, do princípio ao fim, de todos os seus momentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Estamos nos aprostrando diante do Senhor para adorarmos este Deus maravilhoso. Adorado seja, porque somente Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Por isso, quero dizer do fundo do meu coração: eu te amo, eu te adoro, gente.
céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem medo da tribulação eu me esqueci de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz, Jesus, Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus, Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor, mas depois da comunhão, tua casa é meu coração, então sinto o céu dentro de mim. Não pouco porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor, o mundo pois preciso de ti. Quando voltei à missa, eu fugia de mim dentro de ti, mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus, Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Graças e louvores se dê a todo momento. ao Santíssimo Sacramento, Graças e louvores se dê a todo momento. ao Santíssimo Sacramento, Graças e louvores se dê neste momento. ao Santíssimo Sacramento, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos nos assentar silenciosamente. Diante da tua casa, diante do teu trabalho, diante
Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça. Rapidinho, nós temos um tempinho aqui para um testemunho. Irmãozinho, irmãzinha, se manifesta para a honra e glória do Senhor. Estou aproveitando a Isabel Cristina, se encontra, Genivaldo? É Sagrada Família, viu? E quem sentir também, me procura aí que para quinta-feira temos a vaga. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda-feira vai ser o partilhão para o grupo de oração de São José, lá na Santo Antônio. É necessário que todos os servos estejam lá. Na quinta-feira, aliás, na segunda-feira. Seminário de Vida do Espírito que está acontecendo aqui na creche São Paulo Apóstolo. Está sendo uma bênção. Nós estamos lá com mais ou menos uns 30, 35 servos fazendo, fora as suas esposas e os convidados. Então fica aqui um convite para vocês. Está aberto para todos nós. O Seminário do Espírito começa com o amor de Deus e termina com a infusão do Espírito Santo. É o seminário que a gente fazia aqui no grupo e que agora tem que ser feito num dia separado. Então, se você deseja participar desse seminário no Espírito, vem aqui no final pegar uma ficha comigo e você preenche essa ficha para participar desse seminário no Espírito. Eu gostaria que todos os servos do grupo de oração São José, eu como coordenador, gostaria que todos fizessem. Todos do Ministério de Música, todos do Ministério de Purificação, enfim, todos os intercessores. Pode levar as esposas. Então fica aberto para que você faça. Amém? Quem veio pela primeira vez, vem aqui à frente para podermos orar para vocês. Aniversariante, pode vir, não tem vergonha não, vem aqui que vamos rezar com vocês aqui. Nós estamos na casa de Deus. E aqui só tem servo para rezar para vocês. Aniversariante da semana, vem aqui à frente. Nós estamos realizando um grupo de oração aqui, porque o Rosário está sendo reformado lá, mais uma vez, né? Fazendo o piso terminado. Talvez, na semana que vem, a gente tenha que fazer outra vez aqui. E a gente vai estar passando o WhatsApp aí, se vai ou não. Nós gostaríamos de encher essa igreja, né? Mas vamos deixar isso na mão de Deus. Lá ainda vai estar em obra, lá uns 20 dias. Então lá vai estar em obra mais um mês. Então nós vamos continuar fazendo o grupo de oração aqui, na quinta-feira, até ficar lá pronto. Então na próxima quinta-feira nós vamos fazer um grupo aqui outra vez, tá ok? Então você traz mais uma, convide mais uma pessoa, para a gente continuar nessa bênção, nessa unção de Deus, com as curas e libertação. Muitas vezes a gente vem pela primeira vez no grupo, muitas vezes a gente pede, parece que as coisas não acontecem na nossa vida, né? É como o irmão pregava lá, né? A gente, parece que quanto mais você está com Deus, pior está a vida da gente, né? Até ele brincou, né? Que o pessoal do grupo de São José estava até fraca, todo mundo falou, opa, não estava fraco aí não, né? Mas ele brincou e pediu desculpa depois. Mas é assim, muitas vezes a gente se sente assim, fraco. Mas a gente precisa perseverar em oração para que Deus venha sobre nós e faça a obra acontecer. Agora mesmo, uma irmã estava pedindo oração para depressão. E eu dizia para ela, sabe, minha irmã, a gente tem que lutar. Sabe qual é o melhor caminho para a depressão? É você se ajoelhar diante de Jesus e falar para Jesus assim, Jesus, eu não quero isso.
Isso não é meu, não é do Senhor Jesus. Eu não quero, eu não sou assim, Jesus. Nós temos que lutar contra a nossa doença, nós temos que lutar contra aquilo que o inimigo está colocando na nossa vida. E lutar contra isso é humilhar-nos na frente de Deus e pedir: Senhor, eu não quero, Senhor, não é meu, não é do Senhor Jesus isso que eu estou passando. Por isso tira de mim. E eu tenho certeza que a escuridão vai-se embora e a luz volta a reinar na nossa vida. Amém? Por isso, persevere em oração. Tenho certeza que o que vocês vieram buscar, vocês estão levando, que é o amor de Deus. O amor de Deus. Deus nos ama. Assim como Ele me ama, ama cada um de vocês. Sem limite, sem limitação. Deus tem um coração muito grande, né? E nos ama. Por isso é necessário muitas vezes nós estarmos perseverando. Muitas vezes é necessário que nós passemos por uma doença, é necessário que nós passemos por uma dificuldade, porque lá na frente Deus quer tirar um bem maior para nós. Nós precisamos compreender isso, compreender a vontade de Deus para nós, porque Ele quer nos ver felizes. Amém? Aos aniversariantes, que Deus dê muita paz, muita saúde, e que sejam anos abençoados para todos nós, né? Vamos ficar em pé. Põe as suas mãos sobre esses irmãos que aqui está, sobre o Ministério de Música, sobre o nosso irmão, nossos irmãos aqui. E vamos pedir para que todos os intercessores que hoje se encontram doentes, que hoje se encontram com dificuldade, o Eduardo, nosso irmão Gerson, nosso Abílio, enfim, para todos os intercessores, Senhor, nós pedimos que o Senhor coloque as mãos sobre eles e tire, Senhor, dessa escuridão, tire, Senhor, do corpo desses nossos irmãos toda a enfermidade. Assim nós impomos as nossas mãos sobre essa caixinha, Senhor, sobre essas pessoas que vieram pela primeira vez, sobre esses nossos irmãos que aniversariam. E eu peço, Jesus, que toda a sua graça recaia sobre cada um deles, rezando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo, Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Nós cremos, Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Estamos reunidos, estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz permaneça no coração de cada um. A paz dos seus irmãos. O meu Senhor, com muito amor.